Olá, pessoal, sou o professor Alci Reis. Agora nós vamos resolver a questão número 164 da prova do Enem 2021. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer uma projeção sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, ele me deu esse quadro em que, em 1990, nós tínhamos 219 mil médicos para uma população de 147 mil milhares, ou 147 milhões de habitantes. 292 mil médicos para 170 milhões de habitantes. 365 mil médicos para 191 milhões de habitantes. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 a 2000 e a de 2000 para 2010. Vamos parar a leitura aqui, porque isso aqui tem um monte de coisinhas. Olha só. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira nesse período vai ser a média, então a média entre a variação desse período e a desse. Então eu tenho que encontrar qual foi a variação desse período e a variação desse para depois calcular a média. Tá claro isso? Com o resultado dessa projeção, determina o número de médicos por 1.000 habitantes. Tranquilo ou não? Então, isso aí vale tanto para o número de médicos quanto para a população. A mesma coisa vai acontecer na população. Tá certo? Então, tem que encontrar a variação para depois calcular a média. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então, ainda tem que fazer a divisão para descobrir o número por milhares de habitantes. Tá certo? Então, vamos lá devagarinho. Primeiro, eu vou descobrir qual é a variação de médicos e da população nesses períodos aqui. Então, vou pegar uma outra folha aqui, ó. Vamos lá. Olha bem o que acontece aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. De 1990 até 2000, a variação de médicos vai ser... Então, olha lá. Vou anotar aqui, ó. De 1990 a 2000... eu vou calcular primeiro a variação de médicos. Então, aqui eu vou colocar médicos, tá certo? Médicos. Então, eu vou pegar lá, olha só. Eu tenho, em 2000, eu tenho 292 mil médicos e em 1990 eu tenho 219 mil médicos. Essa diferença, que é a variação, vai ser 0, 0, 0. Depois, 2 menos 9 não dá, 12 menos 9 vai dar 3. Aqui ficou 8, menos 1 vai dar 7, e 2 menos 2 dá 0. Então, a variação aqui foi de 73 mil médicos. Tá claro isso ou não? Agora, eu vou calcular a variação da população. Então, agora eu vou para a população. A variação da população nesse período também, de 1990 a 2000, vai ser de 147 mil até 170 mil. Então, eu vou fazer 170 mil menos 147 mil. Então, isso aqui vai ser 0 menos 0 dá 0, 0, 0. 10 menos 7 vai dar 3. Aqui eu tirei 1, então ficou 6 menos 4, 2 e 1 menos 1, 0. Então, a variação na população foi de 23 mil milhares de habitantes, ou 23 milhões de habitantes. Certo ou não? Agora vamos passar para o outro período. No outro período, eu vou calcular de 2000 até 2010, certo?
Então, isso para médicos e para a população, de 2000 a 2010. Então, vamos lá. De 2000 a 2010, médicos vai ser 365 mil menos 292 mil. 365 menos 292. Então, vou fazer aqui, ó. 365 mil médicos menos 292 mil médicos. Então, vamos calcular essa variação. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. 5 menos 2 vai dar 3. Agora aqui, 6 não dá por 9, 16 por 9 dá 7 e aqui dá 0. Então, foi de 73 mil médicos. Vamos agora na população. Olha lá, vamos ver a população também. Olha lá, ó. Ela saiu de 170 mil milhares de habitantes, 170 milhões, para 191 milhões. Então, vou fazer o quê? Vou fazer 191 milhões, né, mil milhares, menos 170 mil milhares de habitantes. Fazendo a diferença dos dois, vou manter esse tracinho até embaixo. Eu vou ficar com, olha lá, ó, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1, 9 menos 7 dá 2 e aqui dá 0. Então, aqui deu 21 mil milhares de habitantes. Agora, ele disse aqui atrás, vamos voltar lá atrás, que, olha lá, ó, a variação no número de médicos da população brasileira para cá será a média da variação desses períodos. Então, eu tenho que calcular aqui a média da variação de 99 a 2000 e de 2000 a 2010. Então, a média desses dois. O primeiro caso aqui é muito simples. Quando você vai calcular a média entre esses dois valores, você está pegando 73 mil mais 73 mil e dividindo por 2, porque são dois valores. Se você pega um cara, soma com ele mesmo e divide por 2, tem que dar ele, não é isso? Então, essa média aqui é de 73 mil médicos. Tá claro ou não? Agora, vamos aqui atrás. Vou calcular a média desses dois aqui. Então, a média da população, ela vai ser 23 mil mais 21 mil dividido por 2. Isso aqui está me dando 23 mais 21 dá 44 mil, não é isso? Dividido por 2. Então, aquilo aí vai ser 44 dividido por 2 vai dar 22 mil habitantes. Mil milhares de habitantes. Então, 22 milhões de habitantes. Então, essa é a média desses dois aqui. Tá claro ou não? Então, a média de médicos é essa e a média de habitantes é essa. Essas médias aqui é o quanto acresceu em relação a 2010. Então, o aumento, olha lá, ele diz que a variação é essa média. Então, em 2010, ora bem, em 2010 eu tinha 365 mil médicos para uma população de 191 milhões de habitantes. Então, quantos médicos eu vou ter em 2020? Basta eu pegar esse número e somar com a variação que ocorreu naquele período. Então, olha lá. Então, vamos lá. O número de médicos em... Então, vou colocar aqui, ó. O número de médicos em 2020... Opa, aqui, ó. Vacarei tudo aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. Em 2020, o número de médicos vai ser o quê? Vai ser o total de médicos que eu tinha em 2010, que era 365 mil, mais a variação que a gente acabou de encontrar. Não é isso? Então, vai ser, olha lá, ó, 365 mil, mais a minha variação, que é de 73 mil. Tá claro ou não? Tá cabendo aqui ainda, olha lá. 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. 5 mais 3, 8. 6 mais 7, 13, vai 1. 1 mais 3, 4. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o meu total de médicos em 2020 foi de
438 mil médicos. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui atrás para a população. Então, no caso da população, vou fazer a mesma coisa. Olha lá. Deixa eu subir um pouquinho mais a minha folha aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, vou fazer o mesmo raciocínio. Então, em 2020, eu vou ter... Qual que era o total da população em 2010? 191 milhões, 191 mil milhares. Então, vou fazer lá, ó. 191 mil mais a variação que foi de 22 mil. Aqui, ó, faltou um zero aqui. Aqui. Então, eu vou ficar com 0, 0, 0, 1 mais 2, 3, 9, 2, 11, vai 1. 1 e 1, 2. 200. Então, aqui deu 213 mil milhares de habitantes. Tá claro isso ou não? Tranquilo, pessoal? Então, eu já tenho o total de médicos em 2020 e a população estimada também para 2020. Médico e população. Vamos voltar no nosso problema. Voltando no nosso problema, ele está dizendo o seguinte, que o número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020, número de médicos por 1.000 habitantes. Então, eu teria que pegar o número de médicos em 2020 e dividir pela quantidade, né, de habitantes. Então, vamos fazer isso agora. Então, olha bem, transferir os dados para cá. Então, eu quero saber agora, né, a quantidade de médicos por milhares de habitantes. Então, para eu fazer isso agora, eu vou ter que fazer uma divisão do número de médicos pela quantidade de habitantes, em milhares. Então, eu vou fazer lá uma divisão assim, olha só. 438 mil dividido por 213 mil, tá certo? Então, vamos lá, de cara aqui, ó, já sei que 438 dá para dividir por 213, não é isso? Isso aqui vai dar 2. Então, olha lá, ó. Eu vou colocar o 2 aqui. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, aquilo ali ficou, olha só, 0, 0, 0, 8 menos 6 vai dar 2, 3 menos 2 vai dar 1, e 4 menos 4 dá 0. Então, agora eu preciso abaixar o primeiro algarismo depois da vírgula. Abaixei o primeiro algarismo depois da vírgula, eu ponho a vírgula. Então, eu tenho 120 mil dividido por 213 mil. 120 mil dá para dividir por 213 mil? Não dá, porque é menor. Então, põe um zero e abaixa mais um zero aqui. Agora, eu fiquei com, olha lá, ó, 1.200.000 dividido por 213 mil. Não é isso? Ó, se eu colocar um 6 aqui, vai passar, porque aqui é 213. Então, vou ter que colocar um 5. Então, vai ficar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 2, 10. Fazendo a subtração ali, eu fico com 0, 0, 0. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 6 vai dar 3. 1 menos 0 vai dar 1 e aqui 0. Agora, para continuar minha divisão, eu abaixo mais um zero aqui. Com 1.350.000 dividido por 213. Eu posso multiplicar isso aqui por 6, não é isso? Porque 6 vezes 213 vai dar alguma coisa próximo de 120. Então, um pouquinho a mais. Então, eu vou jogar um 6 aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 6 vezes 2, 12. Olha lá, ó. Agora basta continuar aqui, né? Essa divisão. Só que, veja bem, como ele pediu no enunciado, olha lá, ó, que a parte decimal tivesse duas casas, como aqui é 2,056, isso aqui é aproximadamente igual, vocês concordam comigo, a 2,06? Não é isso? Então, olha lá, a minha resposta é de
2,06, que é a letra D. Esse exercício, vocês perceberam que é um exercício que teve uma resolução bem longa e teve bastante cálculo, não é isso? Mas ele não é um exercício difícil de fazer. O problema maior é essa interpretação que está aqui em cima. Eu sugiro que você volte o vídeo e ouça de novo, principalmente esse pedacinho aqui. Tá claro? Grande abraço, pessoal!